Vocês têm certeza que querem ir hoje? O tempo tá feio demais. Valdecir Santos ajustou o boné desbotado enquanto observava as nuvens carregadas se acumulando sobre a copa das castanheiras. Era 15 de março de 2003, e a estação chuvosa no interior do Pará transformava as estradas de terra em lamaçais traiçoeiros. Ao seu lado, sua esposa Nazaré terminava de amarrar uma lona sobre as mudas de açaí que levavam para vender na feira de Altamira. A gente combinou com o seu Raimundo ontem, Valdecir. Ele está esperando essas mudas desde a semana passada, respondeu Nazaré, suas mãos calejadas trabalhando com a precisão de quem passou 42 anos lidando com a terra. O cheiro de chuva já estava no ar, misturado ao aroma doce e terroso das frutas maduras que brotavam por toda a propriedade. O casal morava há 17 anos, em um sítio a 40 quilômetros de Altamira, numa região onde as casas ficavam separadas por extensas faixas de floresta densa. Valdecir, de 51 anos, era conhecido na região como um homem de palavra. Trabalhava desde os 12 anos extraindo castanha e açaí e havia construído uma reputação sólida entre os compradores da cidade. Nazaré, 3 anos mais nova, cuidava da horta e dos animais com a mesma dedicação meticulosa que aplicava ao cuidado dos 4 filhos, todos já crescidos e morando em Belém. O som grave de um motor diesel ecoou pela mata quando Valdecir deu partida no caminhão Ford, ano 1987, pintado de azul desbotado. As primeiras gotas de chuva começaram a tamborilar sobre o para-brisa empoeirado enquanto eles seguiam pela estrada de terra que ligava o sítio à rodovia PA 415. Nazaré carregava uma sacola de plástico com o dinheiro das vendas da semana anterior, cerca de R$ 300 em notas amarfanhadas, e os documentos do caminhão guardados numa pasta de couro rachado. Às 14h30, o casal passou pela última casa antes da floresta fechada, onde vivia Dona Cleusa, uma senhora de 60 e poucos anos que sempre acenava da varanda. Naquele dia, ela estava recolhendo as roupas do varal às pressas, tentando protegê-las da chuva que se intensificava. Valdecir buzinou 2 vezes, como sempre fazia, um cumprimento que se tornara ritual ao longo dos anos. "Até logo, Dona Cleusa!" gritou Nazaré pela janela, sua voz quase abafada pelo barulho do motor e da chuva. Foi a última vez que alguém os viu. A estrada à frente se estendia por 23 quilômetros de curvas fechadas, pontilhadas por igarapés que corriam paralelos ao asfalto irregular. Durante a época seca, era uma viagem de 40 minutos. Com chuva forte, podia levar mais de 1 hora. O trecho era conhecido pelos moradores locais como Estrada do Sossego, um nome irônico, considerando quantos acidentes já haviam acontecido ali ao longo das décadas. Enquanto o Ford azul desaparecia entre as árvores, engolido pela cortina de chuva tropical, uma estranha quietude se instalou sobre a região, o tipo de silêncio que só quem vive na floresta consegue reconhecer, quando até os pássaros param de cantar, como se pressentissem algo que os humanos ainda não conseguem perceber. O relógio da cozinha marcava 22h15, quando Raimundo Ferreira começou a se preocupar de verdade. Ele estava na varanda de sua casa em Altamira, uma construção simples de alvenaria pintada de verde, esperando o som familiar do motor diesel de Valdecir. A chuva havia parado por volta das 7 da noite, deixando o ar úmido e carregado com o cheiro de terra molhada e folhas em decomposição. As ruas de asfalto irregular brilhavam sob a luz amarelada dos postes, refletindo as poucas janelas ainda iluminadas naquele bairro operário. "Eles devem ter ficado presos na lama em algum lugar", murmurou para a esposa, Dona Marta, que bordava sentada numa cadeira de balanço. Ou resolveram esperar a chuva passar em alguma casa pelo caminho. Mas Raimundo conhecia Valdecir havia 8 anos. O homem era pontual como o relógio suíço, especialmente quando se tratava de negócios. Mesmo nas piores tempestades, sempre chegava no horário combinado ou mandava algum recado através dos vizinhos. A ausência dele gerava uma inquietação que Raimundo não conseguia explicar. Na manhã seguinte, 16 de março, Raimundo pegou sua motocicleta Honda e decidiu percorrer o caminho que Valdecir fazia sempre. A estrada PA 415 ainda estava escorregadia em alguns trechos, mas transitável. Parou em cada casa ao longo do percurso, perguntando se alguém havia visto o casal ou o caminhão azul.
Vi eles passarem ontem de tarde, sim, confirmou Dona Cleusa, secando as mãos num avental estampado com flores desbotadas. Devia ser umas 2h30 por aí. A Nazaré acenou para mim, como sempre faz, mas depois dessa hora, não vi mais nada. Raimundo continuou a busca pela mata densa, percorrendo cada trilha secundária que conhecia. O barulho da motocicleta espantava tucanos e araras, que voavam em revoada entre as copas das árvores. Em alguns pontos, desceu da moto e examinou a lama, procurando marcas de pneu. Encontrou várias, mas todas pareciam antigas, já meio apagadas pela chuva da noite anterior. 3 dias depois, quando ficou claro que Valdecir e Nazaré não iriam aparecer, Raimundo tomou a decisão de procurar a polícia. A delegacia de Altamira funcionava num prédio térreo de paredes descascadas, onde 2 ventiladores de teto lutavam contra o calor sufocante do final da tarde. O delegado Oswaldo Mendes, um homem robusto de bigode grisalho, ouviu o relato de Raimundo com uma expressão de cansaço profissional. "Olha, seu Raimundo, a gente vai registrar o desaparecimento, mas vou ser franco com o senhor", disse Oswaldo, rabiscando informações numa ficha amarelada. "Essa região aqui é complicada. Tem muita gente que resolve sumir por conta própria. Dívidas, problemas familiares, essas coisas. E tem também o problema dos invasores de terra, do pessoal do garimpo. Mas o Valdecir não era homem de correr de nada, delegado, e muito menos de deixar a propriedade para trás." Oswaldo suspirou e fechou a pasta. "A gente vai mandar uma viatura dar uma olhada na estrada amanhã, mas sem mais pistas fica difícil." A viatura passou pela PA 415 numa tarde de sol escaldante, mas encontrou apenas a estrada vazia e a mata fechada de ambos os lados. O relatório oficial, datado de 22 de março de 2003, registrava: nenhum vestígio do veículo ou dos desaparecidos foi localizado. Investigação permanece em aberto. Nas semanas seguintes, os vizinhos mais próximos do sítio de Valdecir e Nazaré formaram grupos de busca improvisados. Percorreram trilhas, igarapés e até mesmo áreas de mata mais densa, armados com facões e lanternas. O filho mais velho do casal, Antônio Santos, veio de Belém e ficou 2 semanas coordenando as buscas junto com os irmãos. "Minha mãe jamais sairia daqui sem avisar a gente", dizia Antônio, a voz embargadas enquanto caminhava pela casa vazia dos pais. As plantas da horta de Nazaré já começavam a murchar sem seus cuidados diários, e meu pai conhece essa estrada de olho fechado. Alguma coisa aconteceu, eu tenho certeza. Mas os meses passaram sem nenhuma descoberta. O sítio ficou abandonado, tomado pelo mato. As mudas de açaí apodreceram no quintal, e o caminhão Ford azul nunca mais foi visto nas estradas empoeiradas da região. O tempo tem um jeito peculiar de fazer as pessoas esquecerem. Primeiro, as conversas sobre o desaparecimento foram se tornando menos frequentes nos bares e mercearias de Altamira. Depois, vieram outras tragédias, outras preocupações cotidianas. A vida seguiu seu curso natural, deixando para trás apenas o eco perturbador de uma pergunta que ninguém conseguia responder. O que aconteceu com Valdecir e Nazaré naquela tarde chuvosa de março? 20 anos podem transformar completamente uma paisagem. O que antes era floresta densa ao redor da antiga propriedade de Valdecir e Nazaré, agora abrigava uma pequena comunidade rural chamada Vila Esperança. 43 famílias se instalaram na região entre 2010 e 2015, atraídas pelos programas governamentais de distribuição de terras e pela construção de uma nova escola municipal. Foi durante a escavação para os fundamentos da igreja local, em agosto de 2023, que o pedreiro Josimar Oliveira fez uma descoberta que mudaria tudo. "Pensei que fosse um cano quebrado no começo", contou Josimar ao repórter do jornal local, suas mãos ainda sujas de terra vermelha. "Mas quando limpei a terra em volta, vi que era metal azul, tinta de carro, sabe? O que Josimar encontrou, enterrado a 2 metros de profundidade, foi parte do para-choque dianteiro do Ford 1987. A cor azul desbotada ainda era visível em algumas partes, protegida da oxidação pela camada compacta de argila amazônica. Junto com o ferro retorcido, apareceram fragmentos de vidro do farol e pedaços da grade frontal. A notícia se espalhou rapidamente pela Vila Esperança,
e chegou até Altamira no mesmo dia. O delegado Oswaldo Mendes havia se aposentado há 10 anos, mas seu substituto, Rodrigo Campos, decidiu reabrir oficialmente o caso. Uma equipe da perícia técnica foi enviada ao local e, durante 3 dias de escavação cuidadosa, conseguiu desenterrar aproximadamente 60% da estrutura do caminhão. O veículo foi claramente desmontado e enterrado de forma premeditada, explicou o perito Marcelo Ribeiro em entrevista coletiva. Não há sinais de acidente. As partes foram separadas metodicamente e dispostas em diferentes profundidades. Mas onde estavam Valdecir e Nazaré? A pergunta ecoou pelos noticiários regionais e trouxe de volta à memória pública um caso que muitos já haviam considerado encerrado. Antônio Santos, agora com 52 anos e trabalhando como técnico em informática em Belém, voltou a Altamira pela primeira vez desde o desaparecimento dos pais. Eu sempre soube que eles não tinham simplesmente sumido, disse ele, observando os destroços enferrujados dispostos sobre uma lona azul no pátio da delegacia. Minha mãe deixou a comida no fogão naquele dia, deixou até as galinhas soltas no quintal. Ninguém sai de casa assim. A descoberta do caminhão trouxe novas testemunhas. Moradores antigos da região começaram a se lembrar de detalhes que haviam sido esquecidos ou considerados irrelevantes na época. Dona Cleusa, agora com 84 anos e morando com a filha em Altamira, foi uma das primeiras a procurar a polícia. Eu lembro que naquela noite, bem tarde, escutei barulho de máquina pesada lá para os lados da mata, contou ela, sentada numa cadeira de rodas na sala da delegacia. Pensei que fosse trator do assentamento novo, mas era estranho aquela hora. Devia ser umas 11 da noite, por aí. Outro morador, Sebastião Rocha, se lembrou de ter visto um movimento esquisito na área onde hoje fica a Vila Esperança, durante as semanas que se seguiram ao desaparecimento. Tinha uns homens lá que eu não conhecia, mexendo na terra. Falaram que era pesquisa de solo para plantação, mas achei estranho o jeito deles, muito reservado, sabe? A investigação ganhou novo fôlego. Rodrigo Campos formou uma força-tarefa com investigadores de Belém e começou a revisar todos os depoimentos originais de 2003. Nomes que antes pareciam irrelevantes, agora eram reanalisados sob uma nova perspectiva. A história do desaparecimento de Valdecir e Nazaré estava prestes a tomar um rumo completamente inesperado. Mas foi numa manhã de setembro, 3 semanas após a descoberta do caminhão, que a verdadeira chave do mistério surgiu de onde ninguém esperava. O padre Augusto Moreira, de 78 anos, pároco da Igreja de São Francisco em Altamira, estava em seu último dia de trabalho antes da aposentadoria definitiva. Havia servido a comunidade por 45 anos, batizando gerações inteiras, celebrando casamentos e consolando famílias enlutadas. Sua reputação de homem íntegro e discreto era conhecida em toda a região. Foi nessa manhã de despedida que ele pediu para falar em particular com o delegado Rodrigo Campos. Eu preciso confessar algo que carrego há 20 anos, disse o padre, suas mãos trêmulas, segurando um rosário de madeira. Não era para eu contar isso nunca, mas, agora que encontraram o caminhão, eu não consigo mais dormir à noite. A sala do delegado Rodrigo Campos nunca havia testemunhado uma confissão como aquela. Padre Augusto Moreira estava sentado numa cadeira de plástico, seus cabelos brancos impecavelmente penteados, o colarinho clerical ligeiramente amarelado pelo tempo. Suas mãos, marcadas por manchas senes e veias salientes, tremiam imperceptivelmente enquanto ele falava numa voz baixa, mas firme. Em abril de 2003, quase um mês depois que Valdecir e Nazaré desapareceram, um homem veio me procurar para confessar, começou o padre, evitando o olhar direto do delegado. Eu não posso quebrar o sigilo da confissão, vocês sabem disso, mas há 20 anos eu carrego esse peso. E agora que vocês encontraram o caminhão, Rodrigo Campos permaneceu em silêncio, permitindo que o padre encontrasse as palavras no seu próprio ritmo. Esse homem me contou que havia matado o casal. Não foi premeditado, segundo ele. Foi uma discussão que saiu de controle. O padre pausou, respirou fundo. Ele disse que Valdecir e Nazaré descobriram algo que não deviam ter descoberto. A história que se desenrolou nas próximas 2 horas mudaria para sempre a compreensão do caso. Segundo o relato do padre Augusto, o homem que se confessou era Joaquim Farias,
um fazendeiro local que possuía terras adjacentes à propriedade de Valdecir. Joaquim estava envolvido num esquema de grilagem de terras públicas em parceria com 2 funcionários do INCRA e um advogado de Belém. O Valdecir descobriu que os documentos da terra dele tinham sido falsificados, continuou o padre. Parece que ele encontrou papéis escondidos numa gaveta velha da casa quando foi fazer uma reforma no quarto. Documentos que provavam que a propriedade dele legalmente pertencia ao governo federal e que o Joaquim havia forjado a documentação de venda. Naquela tarde de 15 de março de 2003, Valdecir não estava indo apenas vender mudas de açaí em Altamira. Ele havia marcado um encontro com o advogado responsável pela documentação de sua propriedade, levando consigo os papéis que havia descoberto. Nazaré insistiu em acompanhar o marido, desconfiada das intenções de Joaquim Farias. Mas eles nunca chegaram em Altamira, murmurou Rodrigo. Não, o Joaquim os interceptou na estrada. O padre fechou os olhos por um momento. Segundo a confissão dele, o Joaquim esperou numa curva fechada, forçou eles a pararem. Disse que queria conversar, resolver a situação como homens civilizados. Mas quando Valdecir mostrou os documentos falsos e disse que ia entregar tudo para a Polícia Federal, o resto da história se desenrolou com uma lógica terrível e inexorável. Joaquim Farias havia atirado em Valdecir durante a discussão. Nazaré tentou correr, mas foi alcançada a 50 metros de distância. Os corpos foram colocados no caminhão e transportados para uma área isolada da propriedade de Joaquim, onde foram queimados junto com todos os documentos comprometedores. E o caminhão? Perguntou Rodrigo. Joaquim desmontou peça por peça durante várias noites e enterrou tudo numa área que ele sabia que seria desmatada para a agricultura em alguns anos. Disse que assim os vestígios ficariam ainda mais escondidos quando virassem pasto. A ironia da situação não passou despercebida. O local escolhido para esconder o crime acabou se tornando o centro de uma nova comunidade, e a construção da igreja trouxe à tona exatamente aquilo que Joaquim Farias tentara enterrar para sempre. Por que o senhor está contando isso agora? Perguntou Rodrigo Campos. Padre Augusto suspirou longamente. Não, porque Joaquim Farias morreu na semana passada. Câncer no pulmão. E por quê? Porque eu não aguento mais carregar esse segredo sozinho. Durante 20 anos, toda vez que alguém mencionava o desaparecimento do Valdecir e da Nazaré, eu sentia como se estivesse traindo a confiança das pessoas que me procuram. O delegado permaneceu em silêncio por alguns minutos, processando as informações. Padre, o senhor entende que essa confissão não pode ser usada como prova legal? O sigilo confessional. Eu sei, mas agora vocês sabem onde procurar. A propriedade de Joaquim Farias se estendia por 180 hectares de pasto e mata secundária, a 12 quilômetros da Vila Esperança, quando Rodrigo Campos chegou ao local com uma equipe de peritos e 2 escavadeiras em outubro de 2023, encontrou uma fazenda em decadência. Joaquim havia morrido sem herdeiros diretos, e a propriedade estava sendo disputada judicialmente por primos distantes que viviam em São Paulo. O gado havia sido vendido meses antes, deixando apenas cercas quebradas e um pasto tomado por plantas daninhas. A viúva de Joaquim, Dona Estela, era uma mulher de 72 anos que passara os últimos 3 anos cuidando do marido enfermo. Quando a polícia explicou o motivo da visita, ela desabou numa cadeira de balanço na varanda e começou a chorar. Eu sempre desconfiei que ele estava escondendo alguma coisa, disse ela, enxugando os olhos com um lenço de algodão. Depois que o casal sumiu, o Joaquim mudou. Ficou nervoso, bebia mais, não dormia direito. Às vezes eu acordava de madrugada e ele estava sentado na cozinha, só olhando para o nada. Dona Estela levou a equipe até uma área nos fundos da propriedade, onde o marido havia construído uma pequena serraria artesanal no final dos anos 1990. Ele desmanchou tudo em 2003, explicou ela. Disse que não valia mais a pena, que ia se dedicar só ao gado. Mas achei estranho, porque estava dando lucro. Foi ali, sob os restos da antiga serraria, que os peritos encontraram o que procuravam. A 2,5 metros de profundidade, protegidos por camadas de cal virgem e areia, estavam os restos mortais de Valdecir e Nazaré Santos. A análise forense confirmou a identidade através de exames dentários e pertences pessoais que sobreviveram ao tempo. A aliança de ouro de Nazaré, gravada com a data de casamento,
23 de setembro de 1978, e o relógio Casio digital que Valdecir sempre usava, presente dos filhos no Natal de 1999. O estado de conservação dos restos é compatível com o tempo decorrido e o método de sepultamento descrito na confissão, explicou a médica legista Taquiosco Carmen Almeida. Encontramos também vestígios de acelerante, confirmando que houve tentativa de cremação antes do sepultamento. A descoberta trouxe alívio e dor em medidas iguais para os filhos de Valdecir e Nazaré. Antônio Santos, que havia passado 2 décadas sem saber o destino dos pais, finalmente pôde organizar um velório e sepultamento dignos. Durante todos esses anos, a gente nunca soube se devíamos ter esperança ou fazer o luto, disse ele no dia do enterro, realizado no cemitério municipal de Altamira, sob um sol escaldante de novembro. Pelo menos agora, a gente pode dizer adeus de verdade. A investigação revelou que o esquema de grilagem de terras coordenado por Joaquim Farias havia fraudado mais de 15 propriedades rurais na região entre 1998 e 2005. 2 ex-funcionários do INCRA, já aposentados, foram indiciados por formação de quadrilha e falsificação de documentos públicos. O advogado de Belém havia morrido em 2018, mas seus arquivos, apreendidos durante busca e apreensão, confirmaram o envolvimento no esquema. Dona Estela, que vivera 46 anos casada com Joaquim, sem saber de seus crimes, decidiu doar toda a propriedade para a prefeitura de Altamira. "Não quero nada que veio de sangue inocente", declarou ela. "Que vire escola, posto de saúde, qualquer coisa que faça bem para a comunidade." Padre Augusto Moreira se aposentou conforme planejado, mas permaneceu na região. Em suas raras entrevistas sobre o caso, ele sempre enfatizava o conflito moral que enfrentara. "O sigilo da confissão é sagrado", dizia ele, "mas a justiça terrena também é importante. Foram 20 anos rezando todos os dias pelas almas de Valdecir e Nazaré, e pela alma atormentada de Joaquim. A história do desaparecimento do casal Santos se tornou um marco na região, citada em discussões sobre reforma agrária, grilagem de terras e impunidade no interior da Amazônia. A Vila Esperança, construída sobre o local onde o caminhão foi escondido, instalou uma placa em memória de Valdecir e Nazaré na Praça Central, ao lado da igreja que inadvertidamente revelou o crime. "Eles morreram defendendo o direito à terra honesta", diz a inscrição gravada em mármore negro. Que sua memória nos lembre de que a verdade sempre encontra um caminho para a superfície. Mas talvez o legado mais poderoso do caso esteja na mudança de percepção da comunidade local. Durante 2 décadas, o desaparecimento de Valdecir e Nazaré foi tratado como mais um mistério insolúvel da vastidão amazônica. A descoberta da verdade provou que mesmo os segredos mais bem guardados podem ser revelados quando pessoas corajosas decidem falar. No final, não foram investigações sofisticadas ou tecnologia avançada que resolveram o caso. Foi a consciência pesada de um padre idoso que decidiu quebrar um silêncio de 20 anos e a determinação de uma comunidade que se recusou a esquecer 2 pessoas boas, que simplesmente queriam viver dignamente da própria terra. A frase que Padre Augusto repetiu para o delegado Rodrigo naquele dia de setembro continua ecoando pelas ruas de Altamira. "Não era para eu contar isso, mas, às vezes, é exatamente aquilo que não devíamos contar que mais precisa ser ouvido."